pessoal da quinta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História. E nessa nossa videoaula de História com o professor Ronaldo Moura, nós então vamos dar continuidade ao nosso assunto lá na página 161, a partir do tópico Brasil, de colônia a Estado independente. Ou seja, pessoal, nós podemos afirmar sim que a independência do Brasil em relação a Portugal aconteceu em 7 de setembro de 1822. Não necessariamente junto com todas as províncias, mas a maioria das províncias sim aderiram à independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Só que, olha que curioso, o Brasil sim se tornou independente de Portugal a partir de setembro de 1822, mas muitos valores, muitas características da administração portuguesa permaneceram nesse Brasil independente. Por exemplo, pessoal, o sistema agrário, ou seja, o Brasil que era predominantemente agrícola enquanto colônia, quando obteve sua independência, não vai investir, por exemplo, no setor industrial. Vai continuar sendo prioritariamente um país agrícola, ou seja, produtor de gêneros agrícolas, principalmente voltados para o mercado externo. Continua sendo um país escravista, ou seja, a escravidão se mantém por mais 66 anos praticamente, né? As ações políticas, antes Portugal, ela governava atendendo interesses da elite colonial, principalmente de portugueses. E após a independência do Brasil, vai sim manter uma política de atendimento aos interesses da elite brasileira. Então nós podemos observar que o Brasil sim se torna independente politicamente de Portugal em 7 de setembro de 1822, mas infelizmente muitos valores, muitas características administrativas portuguesas permaneceram. Um sistema agrícola predominante, a escravidão continuando, o sistema monárquico, sim, o sistema monárquico, enquanto no restante da América do Sul, América Latina, após as independências em relação às suas metrópoles, nasceram repúblicas, no Brasil nasceu uma monarquia, tá certo? E outra coisa então, pessoal, é que essa independência, ela aconteceu para atender interesses elitistas da elite brasileira e não do povo, ou seja, para a população em geral desse imenso Brasil, tanto fazia Brasil colônia, Brasil agora independente, ou seja, as condições de vida, a assistência para com a população não mudou, ou seja, não vai existir mudanças estruturais, conjunturais em relação à população brasileira, ao atendimento das necessidades da população brasileira, certo? E aí, ainda na página 161, pessoal, um outro fator que vai contribuir para a independência do Brasil é a chegada da família real portuguesa no Brasil no ano de 1808. Lá na Europa, estava então a acontecer a famosa expansão napoleônica, ou seja, o famoso francês Napoleão Bonaparte, expandindo territorialmente a França. E aí só não conseguiu vir a dominar a Inglaterra, ou seja, após tentar invadir a Inglaterra na famosa Batalha de Trafalgar, foi um fracasso e, consequentemente, não conseguiu. E aí o que é que Napoleão Bonaparte, francês, pensou? Como vou dominar a potência da época, Inglaterra? E então decretou o famoso bloqueio continental. As nações sob domínio francês, as nações sob domínio francês, sob domínio de Napoleão, não poderiam comercializar com a Inglaterra. O objetivo era sufocar economicamente a Inglaterra, quebrando e aí, consequentemente, enfraquecendo-a militarmente, principalmente a sua frota naval, e aí Napoleão viria e dominaria a Inglaterra. Então, o plano, a estratégia era essa. Só que, como eu disse, a Inglaterra, à época, era sim uma potência. Vendia muitos produtos, tanto para a Europa quanto para o restante do mundo. Então, a interpretação a Europa precisava mais da Inglaterra do que a Inglaterra da Europa. Portanto, com o bloqueio continental, a Europa poderia comercializar com outros continentes, com outras nações. Só que a Europa
ela não tinha mais como comprar os produtos essenciais para elas, porque boa parte vinha da Inglaterra. Então, pouco a pouco, esse bloqueio continental vai sendo desrespeitado pela Rússia, pela Espanha e por Portugal. Portugal, então, em 1807, desrespeita esse bloqueio continental e, consequentemente, é invadido por tropas napoleônicas que chegam em Lisboa em novembro de 1807. Só que quando as tropas napoleônicas chegaram em Portugal, a família real portuguesa e cerca de 10 a 15 mil pessoas, entre 10 e 15 mil pessoas, já tinham fugido para a colônia portuguesa mais rica, para o Brasil, com a ajuda de navios ingleses, que vieram escoltando a família real portuguesa para o Brasil. E aí, a família real portuguesa, como eu disse, saiu de Portugal em novembro de 1807, chegando em solo brasileiro em 1808. Ainda em Salvador, quando chegou, só vai chegar no Rio de Janeiro em março, ou seja, então em janeiro de 1808, ainda em Salvador, Dom João já tomou uma importante medida, que foi sim o fim do pacto colonial, ou seja, a abertura dos portos brasileiros para o comércio com as nações amigas. Isso significava o fim do pacto colonial, ou seja, a elite agrária brasileira poderia comercializar agora os seus produtos diretamente com os parceiros portugueses, consequentemente tendo enormes lucros. Isso foi bastante importante para a independência, ok? E aí a gente parte para esse tópico na página 162, ou seja, como de fato aconteceu a independência. Ou seja, como nós vimos aqui, nessa imagem, o rei de Portugal decreta sim a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, ao comércio com as nações amigas, impondo aí o fim do pacto colonial. Isso foi maravilhoso, como eu disse, para a elite agrária brasileira, que passa a comercializar diretamente com o mundo, portanto, passa a ter enormes lucros. Então, se tem uma coisa que a elite agrária não vai mais querer, é voltar a ser colônia de Portugal. Uma outra coisa importante que aconteceu no Brasil, em relação ao Brasil, enquanto a família real portuguesa estava aqui no Brasil, foi a elevação do Brasil, vocês podem ver essa imagem, né? A elevação do Brasil a Reino Unido, de Portugal e Algarves, ou seja, a mesma importância que Portugal tinha para a família real portuguesa, o Brasil também passava a ter. Então, a mesma importância. Vejam que nível político o Brasil subia à época. Mas só que nada é para sempre. E aí então, como vocês podem ver nessa imagem, em 1820 estourou em Portugal a famosa Revolução Liberal do Porto, ou vintismo, uma revolução que quis lá em Portugal colocar fim à monarquia absolutista e, consequentemente, fazer surgir uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia com um rei com poderes limitados. E, consequentemente, os revoltosos do vintismo, sim, chegaram ao poder. E estes exigiram o retorno de Dom João com toda a sua família para Portugal. Dom João, não querendo perder o trono português, retorna para Portugal em 1820, mas deixando seu filho aqui no Brasil, o príncipe regente Pedro de Alcântara, que vocês podem ver aqui na imagem. E quando chegou lá, as cortes portuguesas exigiram que Dom João recolonizasse o Brasil, para que eles pudessem lucrar sobre o comércio do Brasil. Ou seja, internamente, essa Revolução do Porto teve um caráter liberal, ou seja, pôs fim à monarquia absolutista, construiu uma monarquia constitucional, mas externamente eles tinham, essa revolução tinha aspecto absolutista, autoritário, porque queria recolonizar o Brasil. E aí então, pessoal, a elite agrária brasileira, principalmente, que estava adorando comercializar diretamente com o mundo, não vai aceitar essa recolonização. E, com certeza, disseram para Dom Pedro: ou você decreta a independência do Brasil no modelo monárquico para manter os nossos privilégios, ou nós mesmos vamos decretar a independência. E Dom Pedro, então pressionado por essa elite agrária, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo, ele então decretou independência ou morte, ou seja, decretava a libertação do Brasil em relação à sua metrópole Portugal, ok? E aí,
o governo de Dom Pedro, um governo autoritário, conservador. Ou seja, Dom Pedro I ele vai governar de 1822 a 1831. O primeiro reinado durou 9 anos, sendo marcado por esse caráter autoritário, ou seja, ele queria centralizar todas as decisões em suas mãos. E também um governo conservador, porque o estilo político que ele adotou foi um estilo monárquico, absolutista, onde todas as decisões seriam centralizadas em suas mãos. Então, aquilo que estava tendo fim na Europa, monarquias absolutistas, ele instalou no Brasil. Por isso que é um governante autoritário, conservador, retrógrado. Porque ao redor do Brasil, na América do Sul, só existiam nações republicanas, ok? E aí, para ampliar esse seu poder, para centralizar o seu autoritarismo, ampliar ainda mais seu autoritarismo, centralizar ainda mais seu poder, ele outorgou, impôs em 1824 a primeira Constituição do Brasil, que criou, além do poder executivo, legislativo, judiciário, o poder moderador, apenas exercido por Dom Pedro I, sendo que através desse poder ele poderia interferir nos demais poderes, ok? E para beneficiar a elite que o pressionou pela independência, ele então impôs um estilo de voto, óbvio, voltado aos interesses da elite brasileira. Um estilo de voto baseado em determinada renda, portanto, milhares de brasileiros ficavam de fora das eleições para uma Assembleia Nacional, sendo que só podiam votar homens que, óbvio, tivessem uma determinada renda, tá certo? E tivessem a idade a partir de 25 anos. Pessoal, durante então 9 anos, ele vai sim governar de forma autoritária, centralizadora, não dando espaços amplos para a governabilidade das elites agrárias. Ou seja, as elites agrárias que queriam governar no modo federalista, com mais autonomia, não vai encontrar esse espaço por conta da centralização autoritarismo de Dom Pedro I. O resultado é que, então, essa elite agrária novamente pressiona Dom Pedro para que ele renuncie. E isso então aconteceu no famoso 7 de abril de 1831. Ele renuncia ao trono, volta para Portugal, mas deixa aqui no Brasil o seu filho, o príncipe regente Pedro de Alcântara, que na época tinha apenas 5 anos. Então ele não pôde assumir o império, ficando a cargo então da Assembleia Nacional, dando início aí a um período na história do Brasil que ficou conhecido como período regencial, que vai de 1831 até 1840, quando acontece o golpe da maioridade, ou seja, o Partido Liberal antecipa essa maioridade de Dom Pedro II de 18 para 14 anos e assim começa o segundo reinado. Em 1840, se estendendo até 1889, o então político, podemos dizer assim, que ficou mais tempo na história do Brasil, Dom Pedro II, por quase 50 anos. Ok, pessoal? Então a gente vai terminando a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Bons estudos.